Olá, bom dia para você. O verão bate a porta e muita gente corre contra o tempo para garantir o peso ideal na balança e curtir as férias. Mas essa pressa pode levar a consequências desastrosas. A oferta de produtos mágicos para emagrecer é enorme e é aí que está o perigo. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre nutrição. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a nutricionista Elizabeth Presa. Elizabeth, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É a sua primeira vez aqui, né? É verdade, eu agradeço e assim, é sempre importante estar passando essas informações, ainda no período que a gente vem aí de festas. Exatamente. E todo mundo quer tudo rapidamente, Exatamente. Né? É isso aí, a gente agradece muito. Olha, a estação tão esperada do ano está próxima, o verão, e junto com ele vêm as férias. E aí chega o desejo de queimar o excesso de peso. Mas essa busca pelo corpo ideal precisa de acompanhamento médico. Caso contrário, a saúde corre um grande risco. E quem é que nunca se rendeu a uma ajudinha extra para emagrecer? Eu tomei um shake, eles falaram que era bom para emagrecer, de morango, que não faz você ter fome, né? Tomei óleo de coco, fazendo dieta, comendo pão light. Tentei algumas dietas, mas não tive muito sucesso, não. Nas lojas, a tentação está nas prateleiras e pode ser comprada sem receita médica. Olha só o que diz a embalagem deste shake emagrecedor. A promessa é de 4 quilos a menos em apenas um mês. E a oferta de produtos que oferecem milagres para quem quer perder medida não para por aí, não. Como o complexo de ervas aqui, que ajuda a emagrecer também. É um chá? Isso, são chá com 30 dias. Além de não terem eficácia comprovada pela ciência, muitos desses suplementos, inibidores de apetite, shakes e chás emagrecedores podem prejudicar a saúde se usados sem acompanhamento médico ou de forma exagerada. Existem formulações aí que a gente não sabe qual é o conteúdo exato que está presente nessas formulações, nesses shakes, e muitos têm substâncias que podem ter efeitos colaterais, como, por exemplo, a cafeína. Em pessoas que têm problemas cardiológicos, ela pode gerar efeitos como, por exemplo, arritmia, ajudar a aumentar a pressão em hipertensos. Mudança de hábitos alimentares e prática de atividade física. Essa é a única forma correta para emagrecer de um jeito saudável. Mas isso não tem nada de novidade. Se todo mundo sabe, por que é tão difícil sair da recomendação para a prática? Gustavo só achou a resposta quando percebeu que dietas que prometem emagrecimento rápido, mas sem mudança no estilo de vida, não funcionam. Há 4 meses, o estudante buscou a ajuda de um especialista para controlar a ansiedade, passou a se alimentar de forma mais saudável e não abre mão da caminhada. O resultado? Ele está 56 quilos mais magro. Não existe fórmula mágica, você vai devagarzinho, passo a passo, que você vai conseguir seus resultados. Elizabeth, que bacana, né? Ele conseguiu perder bastante peso, Não, né? e é verdade, eu achei bacana ele falar isso, porque na realidade não existe milagre. O que existe é você realmente fazer um tratamento, você perceber que você está acima do peso, que às vezes as pessoas esperam muito tempo para tomar uma ação de procurar um profissional. Então, o que eu diria hoje em dia, não queira perder, você demorou 5 anos para perceber que precisa emagrecer e quer perder em 15 dias. Esse milagre, até, vamos dizer, um uso de shake pode ajudar. Só que preço a minha saúde vai pagar? O fato de eu estar emagrecendo não quer dizer que eu estou saudável. Né? Da mesma forma que até o magro, hoje em dia, a gente sabe que não está saudável, porque nós temos taxas de colesterol, triglicérides, às vezes uma disfunção da tireoide. Então, cada pessoa tem um metabolismo. Por isso que também dietas, as pessoas devem ter muita cautela quando pega através da internet ou através de uma revista, porque às vezes o meu metabolismo não está preparado para aquilo, eu não fiz um exame médico. Então, o que é o ideal?
procurar um médico. Eu sempre falo assim, primeiro passo, pelo menos comigo, como nutricionista, eu já peço os exames médicos. Eu peço, vamos passar no endócrino, vamos ver como é que está o seu metabolismo hoje, para ver que dieta funciona com você. Porque existem muitos riscos, né, essas dietas milagrosas. Sim, com certeza. Eu posso desencadear, por exemplo, às vezes eu nem tenho um problema de tireoide, mas eu posso desencadear por uma dieta que não está no padrão do metabolismo dele. Como também eu posso, por exemplo, fazer um uso de muita proteína e desencadear outras doenças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E as pessoas, elas querem uma coisa muito rápida. E não há um controle também de venda desses produtos, né? Não, isso infelizmente não há um controle. E mesmo às vezes, ainda na nossa medicina ocidental, né, porque eu estive na China, e lá você usa muito mais a fitoterapia, você usa muito mais o alimento. Eu diria para você assim, que o oriental ele tem uma coisa positiva, que ele fala para você que nós somos corpo, mente e alma. Então, eu preciso cuidar do corpo, mas ele falou muito bem. Quando o rapaz falou na entrevista, que ele falou, eu procurei um profissional para trabalhar a ansiedade. Exatamente. E isso eu achei bárbaro, porque nós não engordamos às vezes porque queremos. A gente tem uma questão do metabolismo, as situações que a gente passa no dia a dia. Então, é importante, porque as pessoas acabam descontando mais na comida. Né? Tem outras pessoas que descontam de outra forma, mas a maioria da população hoje, ela desconta na comida. Sem contar o prazer, né, que a própria mídia coloca no prazer de comer. Geralmente, os alimentos que colocam como propaganda são os mais gordurosos. Sim. Então, isso também dificulta, até mesmo porque nós somos mente. Então, se eu olho aquilo maravilhoso, eu sempre brinco assim com as pacientes, falo, quem já não foi numa confeitaria e não comeu aquele doce que fala assim, nossa, isso aqui não está legal, mas por quê? Eu comi com os olhos. Então, a dieta também, ela tem que ser, você tem que ter prazer na hora que você vai montar o seu prato, a disposição, como você vai colocar. E às vezes a gente põe assim, não, dieta, é cozido, é sopão. Não é só isso, sim, né? Olha, já temos perguntas aqui, Elizabeth. A Mariana é aqui de São Paulo e ela escreve o seguinte, quais os perigos do uso de hormônios para emagrecer? Como eles agem no organismo? Então, ele aumenta a taxa de testosterona, né? E assim, para as mulheres, você pode, assim, ter um aumento muito grande de massa muscular, você pode ter um aumento de pelo, você pode começar a ter problemas de rouquidão, a voz ficar mais grossa. Mas, então, ele age para queimar caloria, é isso? As pessoas usam no intuito, no intuito de queimar a caloria. Só que o uso indiscriminado, ele pode reverter de outra forma, e até hoje está associado com câncer. Então, para se fazer, eu não aconselho esse tipo de utilização. Eu acho que a pessoa ela tem que aprender o seguinte, quer ganhar massa muscular, vamos mexer na alimentação, de repente pode fazer o uso de uma suplementação sim, desde que ela tenha um acompanhamento. Então, porque a gente fala muito hoje de suplementação de proteína, a malto, mas tem que ver se a pessoa está fazendo academia. É que, às vezes, as pessoas vão para uma academia, elas querem fazer uso de suplemento, mas ela não pensa assim, o que eu vou comer antes, pós-treino. E a suplementação, como o próprio nome já diz, é só para aquilo que está faltando. E às vezes a pessoa quer substituir como se fosse uma refeição. E isso também é vendido sem nenhum controle? Sem nenhum controle, infelizmente. Na realidade, assim, tem alguns lugares que eles têm um critério de não vender, porque tem produtos que são proibidos mesmo. Mas, assim, ainda a fiscalização é muito pequena em relação, porque o Brasil é muito grande, né? Então, eles não têm pessoas para fiscalizar todos esses estabelecimentos. A Regina dos Santos é do Guarujá e ela escreve, qual a atividade física mais adequada para perder calorias? Olha, isso depende também de pessoa para pessoa, porque se ela é muito obesa, eu não posso recomendar, por exemplo, uma caminhada, porque se ela está acima de um IMC aí de 28, 30, que a gente fala bem acima do peso, numa obesidade considerável, ela pode estar com dores. Então, você vai pensar mais numa hidroginástica, numa natação. Agora, se for um aumento que
como foi o caso do rapaz, que ele deve ter sido o acompanhamento, ele deve ter começado devagarzinho também. Eu acho que hoje a caminhada é a melhor atividade física que tem. Primeiro, de custo reduzido, que você pode dar a volta no quarteirão. Custo zero. Custo zero, né? Eu às vezes até brinco, olha, cuidado, se todo mundo der volta no quarteirão, daqui a pouco a gente tem imposto para todos caminhando no quarteirão. Olha, e quem nunca ouviu aquela história de que para emagrecer é bom fechar a boca? Vamos ver uma informação para comprovar se é verdade ou um mito. Elizabeth, comer pouco em 2 refeições por dia emagrece? Não, muito pelo contrário. Você corre o risco de engordar. Por quê? O metabolismo, para funcionar, ele precisa que você faça ele funcionar. Então, quanto mais você come fracionadamente e de uma forma saudável, com escolhas saudáveis, mais o seu metabolismo trabalha. Então, eu tenho que fazer com que ele trabalhe bastante para que eu consiga uma perda de peso maior. Então, assim, numa dieta ideal, pelo menos 6 refeições. Entre café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e às vezes aquela ceia, que pode ser um chazinho, né? Se você... Algo em torno assim de 3 em 3 horas. 3 horas, mas dependendo da pessoa, se ela precisa de uma perda maior, se ela está bem obesa, às vezes a gente fraciona mais vezes ainda. Em mini lanchinhos durante o dia, sempre saudável, né? Na base de frutas e um almoço leve. Mas assim, eu faço com que ela coma mais vezes e também tem a questão da saciedade. Eu preciso que ela esteja saciável e que, ao mesmo tempo, ela queima mais gordura. É porque daí também essa coisa de ficar muito tempo sem comer, quando vai jantar, come muito. Muito, com certeza. Olha, a Ludmila Sanches, ela pergunta, o chá verde realmente emagrece? Quais os outros tipos de chás? Olha, ele emagrece. Aliás, esse foi um trabalho que eu até realizei como nutricionista e acupunturista que me levou na China, né? Então, é muito comum, principalmente na medicina oriental, se fazer o uso dos chás, a fitoterapia em si, no processo de emagrecimento. E realmente ele emagrece. Só que assim, a gente tem que ver que não é porque é natural que ele não faz mal, que ele não tem, que todo mundo pode tomar. Por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, eu jamais vou recomendar o chá verde, porque eu vou aumentar essa hipertensão dela. Outra coisa, se ela é ansiosa, ela tem cafeína, então ela vai ficar mais ansiosa ainda. Então eu tenho que fazer, às vezes, uso, até posso, em alguns casos, usar, mas eu tenho que pensar, se ela é ansiosa, de repente eu vou dar um chá de camomila, uma melissa, eu vou estar misturando algum alimento, um outro tipo de chá, alguma coisa que faça dar também aquele lado que ela precisa estar calma, porque senão ela vai atacar a geladeira mesmo, não tem como. Entendi. Olha, o Samuel Salotti, ele escreve, quais as alternativas para a intolerância ao glúten e à lactose? E também tem uma pergunta sobre isso aqui, a Eliane também faz essa questão. O que fazer para as pessoas que tenham problemas de intolerância à lactose e ainda não se adaptam à soja? Então, temos produtos como chia, quinoa, que são outros produtos alternativos, e sem contar que você tem muitas verduras, legumes, uso de carnes, peixes principalmente, que você pode estar utilizando, que é rico em ômega 3, em cálcio, a chia, que é rico em cálcio também. E quando você não pode com leite de soja, a gente tem muitas opções dos verdes escuros, das frutas. É que, na realidade, a gente precisa conhecer, assim, saber combinar durante o dia. Eu falo que mais importante do que pensar em calorias é como eu combino os meus alimentos. Então, assim, você tem muita alternativa hoje, não necessariamente eu preciso tomar leite. Até porque tem até estudos que, assim, hoje em dia a gente questiona muito até que ponto eu devo tomar o leite, até por conta das alergias que se tem, até por conta de um estresse. Então, quanto mais tiver variedade, mais ela vai suprir essa falta do glúten e do próprio leite de soja. Olha, o Oliveira mandou uma pergunta agora. Ele conta, eu tomo corticoide para tratamento de lúpus e com isso eu ganhei uns quilinhos. Só que agora eu não consigo perder peso. O que eu posso fazer? Olha, o primeiro passo é procurar uma profissional, uma nutricionista, para que ele faça a reeducação alimentar. Porque o corticoide, ele dá um processo de inchaço e retenção hídrica. Então, eu preciso ter alimentos que vai eliminar essa parte líquida que está no organismo dele. Então, assim, é que às vezes as pessoas ainda têm a questão da dificuldade de procurar um profissional para se ajudar.
Então, quando eu tomo esses remédios, faço uso dele extremamente prolongado, às vezes não é nem tanto que ele está tão obeso. Ele começa a reter líquido e isso automaticamente ele também acaba retendo mais gordura, porque eu não estou eliminando as minhas toxinas. Então, no caso dele, ainda mais que tem uma patologia na história, eu acho que tem sim procurar um profissional, tem que ter o cuidado de ver quais os alimentos que ele pode comer para ajudar. Por exemplo, um suco de couve seria excelente para tirar o inchaço que o corticoide acaba causando. Olha que interessante, suco de couve. Suco de couve. Muito bem, vamos às ruas de São Paulo, então, para saber mais uma dúvida da população sobre nutrição. Vamos ver. Existem alimentos que ativam o metabolismo e ajudam a emagrecer? Existe. Por isso que, olha, eu acho isso super legal quando as pessoas perguntam, porque assim, lembra que eu te falei, assim, as calorias, para mim, eu acho que é fundamental, porque a gente não trabalha em cima disso, mas as pessoas não precisam se preocupar tanto em calorias, é se preocupar o que eu vou combinar no meu metabolismo para queimar. Por exemplo, abacaxi é um alimento que acelera o metabolismo. O gengibre, ele é um anti-inflamatório porque as nossas células inflamam. Então, o gengibre, ele age como anti-inflamatório nas nossas células. Então, por exemplo, eu não preciso só tomar um chá de gengibre, porque também tem isso na dieta, né? Aí a pessoa só toma, tudo acham que ou é chá, ou é suco, ou é sopa. Não. Coloca ali um gengibre no franguinho, temperos que pode estar sendo utilizado, como, por exemplo, um curry, que ajuda nesse processo para acelerar. A canela, uma banana com canela no lanchinho da tarde, além de dar uma saciedade, também acelera o metabolismo. Isso é legal. Olha, a Renê de São Paulo pergunta, o meu filho só come pizza e pastel de queijo e, às vezes, macarrão instantâneo. Raramente come fruta. Ele tem preferência às papinhas de frutas e danone de morango. O que eu devo fazer? Eu já tentei forçar para que ele coma outras coisas, mas ele sente enjoo, passa mal. O que eu devo fazer? Bom, primeiro passo no seu caso é procurar uma nutricionista para fazer um acompanhamento, se for necessário, um psicólogo também. Por quê? A gente não tem que forçar, porque a culpa não é dele. A culpa, com certeza, é da mãe, porque ele já tem uma característica aí, do pouco que ela fala, que ele só come pizza, ele gosta de macarrão instantâneo, papinha, tudo industrializado que não foi escolhido por ele, foi fornecido pela mãe. Então, já é uma característica de uma criança que começou a escolher o que ela quer, aquilo que dá prazer. Então, ela tem que procurar um profissional, porque agora não adianta ela querer mudar do dia para a noite. Então, o que você aconselha para essa mãe aí? Então, eu aconselho assim... um filhinho, como educar? Esse educar, primeiro é procurar mostrar para ela, para a criança, que sentar com ele na mesa, ela comer, isso vai ser um processo demorado, porque ele vai falar que não quer e não fazer a troca. Porque que acontece geralmente? Aí a mãe fica preocupada que essa criança não comeu e ela vai lá e dá aquele pastel que ela gosta, ou ela dá aquele macarrãozinho que ela gosta. Então, eu acho que nesse caso ela precisa de uma ajuda de um profissional. Até porque ela tem essa insegurança e ela está forçando, não é forçar. Quando você faz um acompanhamento profissional, ele vai dizer até que ponto você pode fazer a troca ou até que ponto você vai tomar o cuidado de dar aquele alimento, porque pode ser uma criança que até psicologicamente, isso existe casos mesmo, que aí ela começa a vomitar, ela começa a se desnutrir, isso a gente não pode deixar acontecer. E o que você aconselha para aquela mãe que ainda está amamentando e que depois vai entrar na fase de outro tipo de alimentação? O que você aconselha? Olha, quando a mãe, assim, primeiro que a amamentação é perfeito até os 6 meses, que elas só dêem o leite, não precisa da água, nem que esteja esse calor de 36 graus, nada. O leite já tem tudo que nós necessitamos, inclusive a água. Então, quando ela vai entrar no 6º mês, começar com a papinha doce, que ela é mais parecida com leite, e às vezes acontece da criança recusar, tá? Então, é um processo que às vezes vai de criança para criança e você tem que ir devagarzinho, com suco. Tomou um pouquinho, não se preocupa, mãe, porque criança também ela não toma muito, o bebê não toma muito, né? Então, às vezes a mãe fica preocupada, fala, mas só foi um pouquinho. No começo é esse pouquinho mesmo, depois você vai entrando com a papinha, sempre pensando assim, vou começar com uma fruta, começo com uma só. Aquela criança se adaptou, não deu alergia nem nada, aí eu posso misturar a fruta.
Depois o mesmo processo com a papinha salgada. Começo ali com uma batatinha amassada, depois eu vi que não deu problema nenhum, vou lá e ponho um brócolis, uma couve, vou misturando os alimentos. Mas é mais importante também fazer vários tipos de preparações. Né? E evitar, uma coisa que eu peço sempre para as mães, não deem nada com sal e açúcar, porque a criança não conhece isso. Então, se você evitar isso agora, nesse processo, enquanto ela é pequena, fala, mas está soço. É assim que ela vê. O próprio leite materno, ele não é doce, ele não é o mel. Então, vai devagarzinho, deixa. A gente já está, como ele fala assim, a gente já está mal acostumado, mas vamos acostumar quem está chegando melhor, né? Então, assim, evitar isso até por conta do futuro. Sim. E até a gente tem visto aí, né, um aumento grande no número de pessoas com sobrepeso, né, no Brasil. E até gostaria de lembrar que, assim, a obesidade hoje é uma doença. É uma doença silenciosa, porque a gente não acha que é doença e que desencadeia várias doenças. Isso que é o pior, porque às vezes de uma obesidade você vai para uma diabetes, de uma diabetes você vai para uma hipertensão, e isso às vezes num peso muito elevado pode levar a um AVC, então tem muita coisa que pode acontecer. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre nutrição. Mande suas questões, que a nutricionista Elizabeth Presa vai tirar suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é nutrição e quem está tirando suas dúvidas é a nutricionista Elizabeth Presa. Elizabeth, a Luciana, ela escreve, quais opções de tempero mais saudáveis para saladas? Olha, eu falo que em saladas você pode brincar bastante. Por exemplo, eu posso fazer um iogurte batido com manjericão e colocar sobre a minha salada. Posso fazer uma mistura agridoce, que pouco a gente usa. Fazer um molhinho com laranja e usar um pouquinho de canela. E ainda colocar uma sálvia. Quando nós utilizamos mais os temperos, automaticamente a gente diminui o uso de sal, isso é bem legal. E às vezes até o sal mesmo que você recebe aí, até o pessoal às vezes tem na cesta básica, mistura com temperos, como manjericão, salsinha, e põe um fiozinho de azeite, bate assim no liquidificador. Isso é bem legal para você diminuir o uso de sal, porque aí você vai sentir mais o sabor do tempero. Entendi. A Cíntia, ela pergunta, é verdade que suco de limão sem açúcar ajuda a queimar gordura? Ajuda, acelera o metabolismo por ser até uma fruta ácida. As frutas ácidas ajudam na queima do metabolismo. Juliana, beber bastante água emagrece? Emagrece e assim, eu falo que é um dos produtos que Deus nos permitiu. E assim, água limpa o organismo. E quando eu estou limpando, eu estou eliminando gordura. É como se fosse uma ação de um detergente, porque eu não tenho para limpar, para lavar um copo, eu não preciso passar um detergente. Para eliminar as toxinas, eu preciso só tomar água. Muito legal. Olha, e todo mundo tem uma receita. Para gripe, vitamina C. Para pele, vitamina A. Para cabelos mais bonitos, vitamina E. Mito ou verdade? Vamos ver. Elizabeth, suplementos vitamínicos são necessários para todo mundo? Não necessariamente. Vai muito se a pessoa tem uma boa alimentação, realmente bem regrada, ainda até se ela tiver um acompanhamento nutricional, ela não precisa fazer uso. Até porque você nos alimentos, a gente fala assim que você tem a vitamina e os precursores, aqueles que vão fazer a absorção maior. Então, às vezes, num determinado alimento, eu tenho a vitamina C e, ao mesmo tempo, eu tenho outras vitaminas que vão aumentar a absorção no meu organismo. Então, a não ser que a pessoa não faça trabalho, está muito estressado, não se alimente direito, ela tem que fazer o uso, sim, de uma suplementação. Olha, o César faz uma pergunta curiosa aqui. Ele conta, a minha esposa está grávida, já está no 8º mês. Desde o começo da gravidez, cuidou da alimentação comendo muita verdura, legumes, comeu muitos frutos do mar, camarão, lagosta, etc. Quando o neném nascer, ele já vai conhecer o paladar dos alimentos que a mãe come? Olha, com certeza ela é uma mãe mais preocupada. E isso ela já está transmitindo para essa criança. Eu acredito que vai ser mais fácil dela conseguir dar uma alimentação saudável para ele, até porque ela já habituou ele, até porque a mãe, você sabe que quando está grávida já vai conversando com o filhinho, olha, agora a mamãe vai comer. Isso tudo eu acho que é uma forma positiva
que vai fazer a diferença lá na frente. Olha, a gente está quase no finalzinho do programa, o programa voou hoje de novo. E eu queria conversar com você o seguinte, lá no início do programa a gente mostrou aquele personagem que conseguiu emagrecer mais de 50 quilos em função do controle da ansiedade, né? E você citou a acupuntura. Você recomenda a acupuntura como complementar no processo? Olha, eu recomendo, e assim, eu na verdade sou nutricionista e acupunturista, fiquei na China, e isso ele ajuda muito porque é um ponto de equilíbrio, trabalha a ansiedade, ajuda a acelerar o metabolismo e não tem contraindicação. Então, é uma forma que é como se fosse uma válvula de escape também nesse mundo que a gente vive aí 220 e que às vezes vai te tornar menos compulsiva. Então, assim, a associação da nutrição, sim, com a acupuntura, eu acho que ela é perfeita nos dias de hoje. Então, uma conclusão que a gente pode ter, muito cuidado com essas dietas milagrosas e cuidar da cabeça para Com certeza. Conseguir... Eu diria o seguinte, nós não somos só o que comemos, nós somos o que comemos e o que absorvemos do externo aí no nosso dia a dia. Por isso tem que ser corpo, mente e alma. A boa alimentação, atividade física e cuidar da cabeça, com certeza você não volta a ser um obeso. Muito legal. Hoje o Pronto Atendimento recebeu a nutricionista Elizabeth Presa. Foi um prazer falar com você. Eu espero recebê-la em breve. Não, com certeza. E para mim foi ótimo estar aqui. Quando chamar, pode contar comigo. Legal. Muito obrigada. Olha, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã o programa volta em outro horário, às 2h15 da tarde. O nosso tema será Direito Imobiliário. Bom dia, bom final de semana.